Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo de Corinthians 1, Universidade Central da Venezuela também um jogo lá na Venezuela em que o Corinthians decepcionou. Antes de começar o vídeo, vamos curtir, compartilhar, comentar, reaja aqui, pode ser, até ser um dislike, mas reaja a esse vídeo para que o YouTube entenda que você está reagindo, pô. Mexi com você. Se eu mexi com você, é sinal que o vídeo está indo bem. Então, bora falar desse empate lá na Venezuela do Corinthians na estreia da pré-Libertadores. Decepcionante. Eu acho que se tiver uma definição para esse confronto do Corinthians hoje é decepção. E nem tanto pelo que o Corinthians jogou, tá? Decepção pelo que o Corinthians é melhor do que o Caracas, Universidade Central da Venezuela. O Corinthians é muito superior a esse time, tecnicamente é muito superior. E essa diferença eu acho que refletiu no desempenho dentro de campo. Por ser muito melhor, o Corinthians não acelerou. O Corinthians não teve intensidade, o Corinthians não buscou o placar. Teve aquele abafa no início, que se buscou fazer um gol logo cedo, mas não passou disso. E aí foi construindo, fez um primeiro tempo até o Carrilho, autor do gol, que mereceu esse gol, né? Foi o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, e um cara que tem sido muito importante. Mas ele até falou, o primeiro tempo foi muito bom, com chances criadas, e o segundo tempo abaixo. E a rotação já deu para perceber no primeiro tempo que não era a mesma de jogos importantes esse ano, não era a mesma de um jogo que tem uma importância grande. Eu sou bem taxativo com isso. Para mim, campeonato estadual só vale por clássico e o que vale mesmo é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil nessa escala, tá? Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, independente com quem você jogar, independente do nível do seu adversário, Libertadores você tem que estar aqui. Você tem que estar no nível máximo. O estadual, meu amigo, se ganhar, se perder, ninguém nem lembra que você ganhou e perdeu. O nego vai lembrar do clássico. Agora, se ganhar e perder, esquece. Ninguém vai lembrar disso aí. E o Corinthians hoje decepcionou muito por isso, porque eu esperava um Corinthians de mais intensidade, de mais força, com uma rotação acima até do que era no Paulista até aqui. Falar, chegou cansado. Não. O Corinthians rodou bastante o elenco. Eu acho que do Campeonato Paulista todo, talvez o Corinthians foi o que mais rodou dos grandes, tá? Mais que o Palmeiras, mais que o São Paulo, mais que o Santos, com certeza. Então era para chegar firme, para chegar forte, para chegar bem fisicamente. E eu acho que quando viu que o adversário não era lá aquelas coisas, baixou. E quando baixou o ritmo, viu ainda no primeiro tempo o Caracas com chance de gol. Universidade Central, que Caracas, Universidade Central com chance de gol, viu o time adversário criando, e aí no segundo tempo já começa com um nível abaixo, com uma rotação abaixo, e aí o adversário óbvio que vai gostar do jogo, tá jogando em casa, tem uma possibilidade gigante dos jogadores se mostrarem contra um time muito grande, um time de muita repercussão, e por aí vai. E aí o Corinthians, que tinha um jogo fácil, passou a ter um jogo extremamente complicado. Essa falta de intensidade definiu o placar, na minha opinião. Se o Corinthians entra com uma rotação acima, com uma intensidade maior, passeava hoje na Venezuela. E era a obrigação, por isso que é decepcionante o resultado de hoje. Teve um esquema tático, mais uma vez, repetindo. Eu gosto muito desse sistema de jogo do Ramon. Acho que esse losango de meio campo dá opção ofensiva. Só que a gente precisa lembrar também que precisa defender. Nesse ano, o Corinthians não sofreu gol em 3 jogos apenas. É muita coisa. E sempre com o sistema tático que está aí. É muita coisa. O Corinthians fez 10, 11 jogos no Paulista, com esse da Libertadores. Vamos colocar aí 12, 3 jogos, acho que são 12 jogos, ficou 3 sem sofrer gols.
precisa ser melhor na defesa. E é uma pena o gol ter sido um gol contra do Tchoka, né? Pra mim, o melhor jogador em campo. Pra mim, o Tchoka é o melhor jogador em campo. Perfeito nas coberturas, com a velocidade ideal que o jogo precisava, né? Muito bem pelo alto, muito bem tecnicamente. Pecado ter sido gol contra dele, uma baita defesa do Hugo. Não pode falar nem que é falta de posicionamento, nem que é problema que o Corinthians falhou. A falha não é do Tchoka, a falha é do Mateuzinho, que recebeu as dicas do Fagner certinho de não subir com o atacante. A falha é do Hugo, que deixou cruzar, do Hugo lateral. E não do Tchoka, que teve um azar danado na hora do gol. Um azar, de fato, que pra mim é o melhor em campo. O calendário do Corinthians segue apertado, tá? Muito apertado. Vai ser assim até o fim do ano, a gente sabe. Eu vou até abrir aqui pra gente ver. E aí depois eu vou pegar os dados do SofaScore. Mas vamos lá. É aqui mesmo. Corinthians. Eu vou pegar pra gente ver o calendário do Corinthians. E aí não é o calendário do próximo jogo, enfim. É o calendário daqui até o mata-mata do Paulistão. Então vamos lá. Corinthians joga domingo, 6h30, contra o Guarani em casa. Última rodada da fase de grupos. Então eu falei que eram 11, 12. O Corinthians tem 11 do Paulista, 13 jogos no ano, sofreu gol em 10. Última rodada da primeira fase de grupos do Paulista, Corinthians e Guarani, domingo, 6h30. O Corinthians já está classificado, está tranquilo, enfim. Deve ir com o time completamente reserva. Aí tem a volta contra a Universidade Central da Venezuela, quarta-feira. E aí, cara, no fim de semana já começa o bicho pegar. Porque aí já começa o jogo decisivíssimo, Corinthians e provavelmente o Mirassol, deve ser o Mirassol, pelo mata-mata do Campeonato Paulista. E aí a gente vai ver aqui, só para confirmar para você, você não tá vendo a tela porque ainda eu sou um iniciante nesse processo, mas Libertadores, datas, vamos pesquisar rapidão. Como eu vou divulgar calendário 2024, 2025. Olha aqui. Fase 3, a ida, dia 5 de março. Então, essa já vai ser já na parte do brasileiro, né? Já não vai pegar o estadual. Então o Corinthians tem por obrigação voar contra a Universidade Central na volta e classificar para as semifinais do Campeonato Paulista. O Mirassol é um bom time. Não é nenhum time bobo, Série A de Campeonato Brasileiro. Um monte de jogador experiente, tem vacilado nesse final, mas já aqui pegou uma gordura muito grande. É um time que o Corinthians tem que tomar cuidado. Universidade Central, apesar da decepção, o Corinthians tem mais time. Só que a gente tem que avaliar e pensar uma coisa. O Corinthians em Copa Libertadores e em pré-Libertadores é um problema seríssimo. Não é uma coisa assim, favas contadas, como diria no Futebol Manager. Não é. O Corinthians tem eliminação contra o Guarani do Paraguai, tem eliminação em pré-Libertadores pro Guarani do Paraguai, pro Tolima, tem eliminações trágicas contra, já na Neoquímica Arena, contra o Nacional do Uruguai, contra o próprio Guarani numas oitavas. O Corinthians tem histórico péssimo em competições da Conmebol, principalmente a Libertadores, jogando em casa. Então, para que uma noite mágica de um atropelo não se transforme em uma tragédia, o Corinthians precisa ir muito bem na quarta-feira. Ir muito bem para dar moral para as fases decisivas do Paulista, para dar moral para possivelmente um confronto dificílimo contra o Barcelona de Guayaquil
definindo se vai entrar ou não na fase de grupos. É isso. Esse Corinthians precisa daqui pra frente, deu uma resposta legal contra o Santos, mas daqui pra frente precisa muito responder e mostrar pro torcedor para que ele veio em 2025. Para que o Corinthians veio em 2025? Esse Corinthians vai brigar por título? Esse Corinthians vai ser mais do mesmo do que a gente está vendo nos últimos anos? Vai ser um time para brigar meio de tabela, brigar para não cair? Esse Corinthians vai ser um time que vai chegar e vai encorpar? Tem elenco para isso. Tem time para brigar por título. Vem até jogando para isso. Só que não precisa vacilar. Quarta-feira que vem, o Corinthians tem um jogo chave pro ano de 2025. O Corinthians tem um jogo chave para as finais do Campeonato Paulista. O Corinthians tem um jogo chave para definir o que quer da temporada. O Corinthians quer brigar por título, quer disputar entre os grandes, então tem que estar na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians quer brigar por título do Campeonato Paulista, então tem que ganhar bem e com moral para as fases decisivas. O Corinthians quer ter um elenco forte para 2025, então a classificação para a Libertadores melhora muito o orçamento. E aí o Corinthians tem mais um pouco de caixa, se é que tem, para contratar. É por aí. O Corinthians não dá para vacilar na quarta, não dá para ter brecha. E como disse, o sistema tático tô olhando aqui para pegar o SofaScore para vocês. O sistema tático do Ramon eu gosto muito, muito mesmo. Mas tem buraco. E quando o Corinthians pega técnico bom, o Corinthians sofre. Sofreu, não que o Ramon não seja bom, tá? A gente precisa ter um pouco de discernimento na interpretação de texto. Você que faltou na aula de português precisa interpretar texto melhor. Não é porque eu tô falando que o Corinthians sofre contra técnico bom que o Ramon é ruim. Longe disso. Mas o Corinthians contra times bem treinados sofre uma barbaridade. O Zubeldia não é nenhum Guardiola, mas é um bom treinador. O Corinthians sofre sempre. O Abel não precisa nem falar, toda vez o Corinthians sofre. O Felipe Luiz, o Corinthians sofreu ano passado. E hoje era para atropelar, porque tem mais time, mais elenco, é melhor, tem mais técnico, tem mais tudo. Então quarta-feira é obrigação atropelar. Não dá para ser nada diferente disso. Vamos pegar o jogo de hoje do Corinthians. Universidade Central da Venezuela e Corinthians, para pegar uns dados estatísticos aqui. Carrilho melhor em campo pelo dado do SofaScore, 7.7. XG de gols do Corinthians foi maior. Posse de bola 66-34. O Corinthians teve mais posse. Como eu disse, finalizou menos. Finalizou em gol dentro do quadradinho menos do que a Universidade Central. Finalizou no total menos também, 13 contra 12. 5 da Universidade Central, 3 do Corinthians no gol. E aí a gente vai pegar. O Corinthians trocou 622 passes. Universidade Central, 302. É praticamente o dobro. Até mais que o dobro de passes trocados. Isso não resultou em criação. Não resultou em criação por falta de intensidade. Porque quando quis, quando pressionou, criou nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo. Mais desarmes do Corinthians. Enfim. Acho que não tem muito mais coisa que isso não. O Corinthians precisa muito responder na quarta-feira que vem. Vamos ver aqui. O segundo tempo é muito interessante para mim. Porque o segundo tempo do Corinthians é muito ruim. 9 finalizações da Universidade Central contra 3 do Corinthians. 3 em gol nenhuma. O Corinthians não conseguiu finalizar nenhuma vez dentro do gol do adversário. Seguiu tendo mais passes, tendo mais desarmes, tendo mais posse de bola. Só que não concluía, não definia, não transformava isso em chance de gol. Se a gente for pegar aqui o mapa de calor do Corinthians... O Corinthians praticamente o tempo todo atacando pelos lados. E 47% dos passes no meio campo. 30% dos passes na defesa.
Esse número é sintomático para mim do que foi o jogo. O Corinthians tocando bola atrás, tocando bola no meio, sem conseguir criar, sem conseguir furar o bloqueio do Universidade Central. E é isso. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer nos próximos jogos. O Corinthians tem tudo para classificar porque é mais time, mas é bom abrir o olho. Porque na Libertadores, como diria Fábio Sormani, o Corinthians ainda precisa ter a carteirinha lá na Conmebol. E eu sou corintiano.